Quando o podcast A Mulher da Casa Abandonada estreou em 2022, a internet reagiu de uma maneira totalmente normal. Luísa Mel! E se você não se lembra, deixa eu refrescar um pouquinho a sua memória. Em 2022, a Folha de São Paulo produziu um podcast narrativo que investigava o caso de uma mulher suspeita de manter, junto com o marido, uma funcionária doméstica brasileira em situação análoga à escravidão por 20 anos nos Estados Unidos e que hoje vive normalmente num casarão decadente num bairro nobre do centro de São Paulo. O podcast é muito eficiente em construir uma certa mística em torno dessa personagem, que acabou virando uma caricatura bizarra em alguns dos bairros mais normais da internet. Aliás, a reação em geral a esse podcast e aos crimes horrorosos que são denunciados no decorrer de 8 episódios foi totalmente normal. Ô, gente, vocês estão sabendo da fofoca da mulher da casa abandonada? Assim, eu vi agora essa fofoca, eu já tô intrigado. Normal. Mas olha só, enquanto os TikTokers faziam conteúdo na frente da casa, enquanto tinha uma galera fazendo cosplay da investigada pra ganhar like no Instagram, e antes mesmo da Luísa Mel invadir a casa pra resgatar os cachorros que a mulher mantinha lá, super normal. O assunto já tava ganhando uma grande proporção também na mídia tradicional e nos principais portais de notícia. E o curioso é que uma grande parte desses veículos tratou essa discussão toda como um grande viral da internet. Chico Felice sobre visitas à casa abandonada. Está parecendo uma micareta. Memelândia. A mulher da casa abandonada. Perfil exibe foto da protagonista do podcast. Editoria Sés. Quem é a mulher da casa abandonada? Entenda o viral da mulher. Normal. Mas tudo bem, vai. Espetacularização de tragédia não é uma grande novidade no mundo do entretenimento, do jornalismo, da mídia de uma forma geral. Se você estava vivo nos anos 2000, você deve lembrar de uma apresentadora de TV que entrevistou um sequestrador ao vivo enquanto o sequestro estava acontecendo. Nos anos 90, o Gugu exibiu uma entrevista falsa com uma organização criminosa. E como não lembrar do dia que Van Damme teve uma ereção ao vivo enquanto dançava com a Gretchen? Lembra disso? Enfim, exemplos não faltam. É que agora com a internet, smartphone, TikTok, todo mundo pode ser a Sônia Abrão. É assim eu quero ser John Malkovich brasileiro? Malkovich. Mas eu não tô aqui necessariamente pra discutir responsabilidade midiática. Eu tô mais interessado na ideia de desgraça enquanto espetáculo. E já que isso aqui ainda é um canal de cultura pop, por que não falar sobre esse assunto usando filme de terror? Olá, meu nome é Thiago e nesse canal a gente fala de cultura pop e desgraças em geral. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre terror, mas não de qualquer jeito, né? Pela abertura do vídeo, eu imagino que você já tenha mais ou menos uma ideia do rumo que essa conversa vai tomar, né? Eu lembrei que alguns anos atrás eu fiz um vídeo falando sobre o fato de eu não ser muito fã do gênero terror e tentando construir alguma racionalização em torno dessa preferência, em torno desse não gostar. Eu não me arrependo desse vídeo de forma alguma, mas hoje eu não sei se eu concordo comigo mesmo, em tudo. Isso acontece com mais frequência do que vocês podem imaginar. Minha relação com o filme de terror mudou bastante nos últimos anos. Mas de qualquer forma, a conversa hoje é essa, mas é outra. Sim, o ser humano tem uma capacidade inegável de se divertir com desgraça, ao ponto de que tragédias, traumas, dores e horrores são muitas vezes apresentados pra gente como produtos numa prateleira ou itens num cardápio. E são servidos. Pra rechear essa discussão, eu trouxe 3 filmes diferentes que fazem comentários interessantes sobre esse tema. Os 3 são de terror. Ah, mas é terror? Uns mais, outros menos. E os 3 estão disponíveis no catálogo do Telecine, que colaborou aqui com a produção desse conteúdo. Então, antes da gente entrar de verdade nesse assunto, deixa eu contar umas novidades. O Telecine agora faz parte do Prime Video Channels. Pra você que é apaixonado por cinema e quer aproveitar os lançamentos mais interessantes do ano, você pode desfrutar de 7 dias grátis através do Prime. O catálogo de terror do Telecine tem bastante coisa e foi fuçando por lá que eu encontrei as escolhas pra esse vídeo aqui, que além do terror com T de Telecine, tem também a tensão, o temor e a tragédia. Tudo com T de Telecine. Agora vamos lá. O primeiro filme que eu trouxe aqui se passa em 1918 e ele mostra como o cinema já mexia com a cabeça das pessoas ali no comecinho da era de ouro de Hollywood, que durou da década de 20 até mais ou menos a década de 60. O pessoal geralmente cita essas datas aí. É um filme que trabalha bastante com metalinguagem, que fala sobre cinema, que é cheio de easter eggs e referências a outros filmes e que, claro, como tudo na vida, também virou meme. Pearl
é um filme de 2023 estrelado por Mia Goth, a neta da atriz brasileira Mia Goth, que retorna ao papel da assassina idosa que aparece em X, A Marca da Morte. Um filme que foi lançado um ano antes de Pearl, mas que se passa décadas depois. Os dois filmes existem no universo criado pelo diretor Ty West, só que em Pearl, a Mia Goth, a neta da atriz brasileira Mia Goth, também participou do roteiro. A protagonista vive numa fazenda que é retratada com tomadas e cores saturadas cinicamente para remeter a clássicos de Hollywood, como O Mágico de Oz, A Noviça Rebelde, Mary Poppins e esse gif da Vera Fischer. Brincadeira. São referências que vão além do tratamento de cor. Elas ecoam meio ironicamente a jornada da personagem. Pearl, a personagem, sonha em ser uma grande estrela de cinema. Um sonho que não existe separadamente do desejo dela de sair daquela fazenda, de sair daquela vida. Mais ou menos como em 1939, a Dorothy saiu daquele mundo em preto e branco e desbravou o mundo em Technicolor. A vida dessa personagem nesse lugar tá longe de ser um mar de rosas. Ela tá presa naquela fazenda onde ela precisa cuidar de um pai em estado vegetativo, aguentar as repressões de uma mãe controladora. Habe ich dir erlaubt, meine alten Sachen zu tragen? Mas pelo menos conviver com alguns animais que são mais simpáticos do que alguns bichos live action da Disney. Entre eles, claro, uma crocodila. Go on, girl! Sim, uma crocodila. Uma crocodila que tá ali meio que simbolizando o espírito assassino da protagonista, que a gente vai conhecendo à medida que a trama avança e que vai sendo alimentado, mas sentindo cada vez mais fome a cada frustração da Pearl. É como se o filme estivesse comentando que o lado assassino de Pearl tá sendo forjado na sua própria frustração. What did I do wrong? Nothing. Calm down. Why are you leaving me if I didn't do anything wrong? I don't understand. I thought you liked me! Uma frustração que nasce do fato de Pearl não se tornar a estrela de cinema que ela acha que merece ser. Ela é uma mulher deslumbrada com o que ela imagina que seja essa vida espetacular de uma estrela de cinema. E o cinema se torna também uma rota de fuga pra ela. Tudo que ela quer, desesperadamente, é largar os pais sozinhos, de preferência mortos, e alcançar o estrelato. Mas tudo que ela consegue é uma vaguinha na fazenda. O reality. Seria incrível, inclusive. Os únicos momentos de fuga dessa vida frustrante dela é quando ela, ironicamente, consegue escapar pra ir ao cinema. Alimentar ainda mais o deslumbramento com a vida de Hollywood. E aí, no auge da história, Pearl, de fato, consegue performar um número de dança pra um time de jurados que tá selecionando dançarinas pra um filme. E a performance dela é um verdadeiro espetáculo, porque a gente assiste também ali, naquele momento, a representação visual do deslumbramento dessa personagem. É difícil distinguir nesse momento o que é a imaginação dela e o que de fato tá acontecendo ali naquela cena. As duas coisas se misturam numa sequência que vai escalando durante vários minutos. Se você assistiu esse filme no Twitter ou no TikTok, provavelmente é essa cena que você viu. É o grande momento do filme ali. Obviamente, quando as coisas dão errado, o espetáculo de uma performance de dança dá lugar a um espetáculo de sangue e morte. No, I'm a star! E o interessante desse filme é justamente esse contraste entre o espetáculo lúdico e encantador que o cinema pode proporcionar e o espetáculo de morte, de desgraça, que tá ali, ó, lado a lado. O cinema, ele te encanta e depois te mata. Mas o contrário também é verdade. You and Tara better watch your backs. You better watch yours. Pânico 6, como o próprio nome já diz, é o sexto filme de uma franquia criada por Wes Craven em 1996. O diretor foi responsável pelos primeiros 4 filmes, mas após a morte dele em 2015, a série continuou nas mãos da dupla Matt Bettinelli Open e Tyler Gillett. Tive que pegar minha colinha aqui porque eu não sei falar. Esses filmes, de uma forma geral, acompanham a protagonista Sidney e um grupo de jovens enfrentando um assassino mascarado conhecido como Ghostface. Nosso amigo, né? E o primeiro Pânico marcou ali na década de 90 o retorno do gênero slasher, um subgênero de terror que era muito popular na década de 80, inclusive por causa do próprio Wes Craven, mas que acabou perdendo um pouco do apelo na década seguinte. Quer dizer, até o Wes Craven reviveu o interesse do público por esse tipo de filme, com uma obra que se tornou um clássico do terror e do slasher, ao mesmo tempo em que satiriza o gênero. Look behind you. Turn around.
A metalinguagem é um elemento muito forte na franquia Pânico, e ela vai escalando cada vez mais a cada filme. Por exemplo, no Pânico 2, a gente vê que os acontecimentos do Pânico 1 viraram livro, reportagem e até um filme dentro do filme. Aliás, um filme não, uma franquia chamada Stab, que em português significa literalmente facada. This is Tori Spelling, starring in the new film, Stab. Quer dizer, dentro do mundo ficcional de Pânico, existe uma parcela da sociedade, que inclui público e imprensa, que lucra em cima do trauma de uma cidade inteira. Até aí normal, né? Mas não é só isso, não. Dentro desse universo, essa franquia, Stab, é idolatrada por um mar de gente que se veste de Ghostface no Halloween. Mas lembra que a gente não tá falando da nossa realidade, onde o Ghostface é um personagem de um filme, mas sim de um mundo onde, de fato, alguém vestiu essa roupa e matou um monte de gente. Guys? A galera compra livro, compra fantasia, compra ingresso do filme sobre true crime, e alguns obcecados chegam a matar mais gente pra manter a franquia viva, o que é super normal pra mim. Ou seja, a barbaridade se retroalimenta em torno do lucro, o que é super normal. O mundo de Pânico pega o trauma coletivo de uma cidade junto com as particularidades vividas por cada pessoa que passou por aquela violência, que sobreviveu àquela violência, e transforma tudo isso em produto, em lucro. O trauma, mesmo que coletivo, ganha uma versão mainstream em Hollywood, e aí a cultura popular, impulsionada pela indústria, se apropria daquilo, o que acaba diminuindo tanto as dores das vítimas quanto os crimes dos assassinos. Lembra alguma coisa? O que eu acho interessante da franquia Pânico, de uma forma geral, é que é uma franquia de filmes que vem sendo feitos há quase 30 anos. Então a gente vai ter esse produto midiático que faz comentários ácidos sobre mídia, sobre espetáculo, e que reverbera alguns acontecimentos de cada época em que cada filme foi feito. Então a gente vai ver a construção dessa internet como a gente conhece ela hoje no decorrer desses filmes. Filmes que também se tornam, por si só, novos espetáculos a serem consumidos massivamente. É tudo bem irônico, interessante, divertido, mas acima de tudo, cínico. The way I see it, someone is out to make a sequel to the requel. Mas se a gente tá falando de horror, ironia e espetáculo, não tem como esquecer de um dos melhores exemplos dos últimos anos. It's in a cloud. It's in a cloud. OJ! It's in the cloud! Em Nope, ou Não Olhe aqui no Brasil, o diretor Jordan Peele usa uma invasão alienígena pra meio que mascarar o tema principal do filme. A invasão é curiosa porque não se trata de uma nave cheia de ET vindo pra Terra. O que a gente vê ali, o que parece uma nave ou um anjo lá do Evangelion, é um animal único, um predador caçando. Mas o tema principal do filme tá longe de ser vida selvagem alienígena. Nope é um filme sobre espetáculo. The word that we said the most on set, or I said the most, was spectacle. Ok, tudo começa numa fazenda na Califórnia administrada por dois irmãos, OJ e Emerald, que são vividos por Daniel Kaluuya e Keke Palmer. Baby, this is Keke Palmer. Essa fazenda é uma fazenda de treinamento de cavalos que aparecem em filmes. Sim, esse também é um filme sobre o cinema. Esses dois irmãos, eles se reúnem depois da morte misteriosa do pai, que acontece embaixo de uma nuvem misteriosa que pairou em cima da cabeça dele um dia. Pra quem mora no centro de São Paulo, isso é só mais uma terça-feira. Depois da tragédia, os moradores começam a reparar que existe mesmo alguma coisa esquisita no céu. Essa coisa esquisita é um ET, mas não é aquele ETzinho mexicano não, é um negócio grande. Paralelamente a isso, tem uma outra história acontecendo no filme também. Enquanto os irmãos estão lá lidando com os cavalos, a gente conhece um personagem chamado Rick Jupe, que é vivido pelo ator Steven Yeun. E esse cara, ele foi um ator mirim que estrelou uma sitcom nos anos 90, que simplesmente tinha um chimpanzé como protagonista. E aí essa sitcom foi cancelada por causa de uma tragédia. É que durante a gravação de um episódio de aniversário, uns balões estouraram no set de filmagem, e isso foi um gatilho pro macaco atacar todo o elenco do filme. Uma tragédia horrorosa que virou uma espécie de memória coletiva midiática no universo da obra. Anos depois, quando esse personagem é perguntado sobre o que aconteceu, a gente até assiste um flashback bem assustador que explica tudo, mas a versão que ele mesmo escolhe contar do trauma que ele viveu é um esquete de humor que foi feita na época, sobre a tragédia. You haven't seen the Bad Gordy sketch on SNL? I mean, it pretty much nailed it better than I could. No? Saturday Night Live. Everyone's trying to celebrate Gordy's birthday. But every time Gordy hears something about the jungle,
Gordy, Catan, goes off. And it's Catan. He's just crushing it. He is a force of nature. He is killing on that stage. Então a gente vai ter aqui uma espécie de terceirização do trauma, ou seja, a história que realmente importa não é o que aconteceu, mas sim a versão espetacularizada do acontecido. E além disso, o Rick ainda mercantiliza a tragédia. Ele tem lá um quarto secreto cheio de itens do programa de TV, pelo qual ele cobra $50 mil a visita. As pessoas pagam uma fortuna para visitar um museu de uma tragédia. Without going into, I guess, too much detail, I think sometimes it's easier for you to be the projection everybody wants you to be than it is for you to resist and fight that every day. E veja só, museu de tragédia existe no mundo inteiro. Existem museus e memoriais do Holocausto, de ditaduras militares, de escravidão. E o objetivo desses locais, entre outros, é construir uma memória coletiva sobre um passado que não pode ser repetido, sobre algo que precisa ser combatido para que não aconteça de novo, para que a gente aprenda com a história. Um argumento similar pode ser feito também sobre documentários e podcasts de true crime. A ideia é de que tem algo importante sendo denunciado, registrado e lembrado. Alguns desses podcasts tiveram, notoriamente, repercussões positivas em investigações policiais. A Mulher da Casa Abandonada, por exemplo, foi responsável pelo aumento de denúncias de trabalho escravo doméstico aqui no Brasil. O que é bom, significa que a obra cumpriu uma função social além de entreter. Mas não dá pra negar também que tudo isso é um grande espetáculo. Um espetáculo construído muitas vezes a partir das dores de pessoas marginalizadas. Existe uma linha clara que separa a função social do espetáculo? É a estética? A linguagem? A responsabilidade, o respeito ao código de ética do jornalismo, a validação de internautas no Twitter? Eu não sei, mas o filme que a gente tá comentando aqui se propõe a fazer uma reflexão interessante sobre isso. Quando os irmãos Haywood herdam a fazenda da família, eles se percebem numa situação difícil. Eles estão precisando de dinheiro para manter o negócio funcionando e, claro, para sobreviver. O.J. e Emerald fazem parte de uma família que há anos adestra cavalos para serem usados em filmes de Hollywood. Mas o mundo mudou nos últimos anos e a crise bateu na porta depois da morte do pai. Quando eles percebem que tem um ET rondando a fazenda, quer dizer, na verdade o bicho tá estacionado, né? Eles decidem registrar o fenômeno pra provar que o espetáculo é real. A ideia, repetida várias vezes durante o filme, é aparecer na Oprah. The shot, the money shot, undeniable, singular, the Oprah shot. Claro, aparecer na Oprah, ganhar dinheiro, salvar o negócio da família, mas, basicamente, aparecer na Oprah. The Oprah shot. Para isso, eles convidam um diretor de cinema mega caricato, mega afetado, chamado Antlers Holt, vivido pelo ator Michael Wincott. Ele é um desses profissionais que estão dispostos a botar a vida em risco pelo take perfeito. A cena perfeita tem que ser maior que a vida. O cara tá disposto a morrer pelo espetáculo. Muita gente interpreta esse personagem como um comentário crítico do Jordan Peele a alguns colegas de profissão. E assistindo o filme dá pra perceber que tem uma cutucadinha ali, sim. E a gente ainda tem a presença de um repórter motoqueiro do TMZ. E aí é muito engraçado porque num filme supostamente de ET, o personagem que mais parece um astronauta alienígena é justamente o profissional de um site de fofoca. Agora imagina a Sônia Abrão no filme de Jordan Peele. Bom, esse repórter aparece para representar a espetacularização da imprensa. Mas na verdade tudo é espetáculo nesse filme. O showman, o diretor de cinema, o macaco, o ET e de certa forma todos os moradores ali daquela região que são vigiados por um monstro que vive no céu. Mas que monstro é esse? Bom, de acordo com o crítico de cinema Thomas Flight, o Jordan Peele está capturando um monstro. O monstro do nosso assustador fascínio e da exploração do espetáculo. O monstro é a nossa fascinação, a nossa obsessão de monetizar o espetáculo. Mas não é só essa ideia abstrata de espetáculo, mas também a indústria do cinema em si. Uma indústria que explora o que ela quer explorar, que devora o que ela quer devorar e que apaga da história o que ela quer apagar. Existe um comentário ali também sobre o apagamento de profissionais negros da história do cinema. O apagamento da influência de profissionais negros em filmes de cowboy, por exemplo. Quando a gente vê ali que o primeiro personagem a morrer nessa história é justamente um cowboy negro, isso também é um comentário sobre os cowboys negros que foram apagados da história, sobre os personagens negros que foram apagados da história, sobre as pessoas negras que foram apagadas da história dos Estados Unidos, e como o cinema tem um papel muito importante nesse apagamento. Mas ao mesmo tempo que o Jordan Peele critica o cinema, ele é um apaixonado pelo cinema, e isso também aparece no filme na forma de easter eggs, de referências a outros filmes. A dualidade tá ali, por um lado a crítica, o cinismo, mas também a paixão. The analysis dealt with spectacle and this industry and business of spectacle. And
and that there's a magic to it, and something that I've devoted my life to being a part of, and there's also something insidious about it. And when you have that duality, that's a perfect kind of thing for me to tackle, because I love that. I love duality. No livro A Sociedade do Espetáculo, publicado em 1967, o autor Guy Debord argumenta que todos os aspectos da nossa sociedade, todas as nossas relações sociais são mediadas pela imagem, pelo consumo, pelo espetáculo. Ele pesquisou esse assunto tendo como referência o cinema, a TV, enfim, a mídia dos anos 60. Agora imagina o que esse cara diria hoje observando a internet. Um lugar onde até mesmo a vergonha e a humilhação pública se tornam espetáculos monetizáveis. E aí, quando a gente observa esse fenômeno, é fácil cair na falácia do observador, como se a gente estivesse só olhando uma coisa acontecer e não participasse ativamente dela. Mas a gente participa, sim. A gente também é um espetáculo. E a gente gosta disso. Ou pelo menos a gente foi condicionado a gostar. Será que dá pra escapar disso? Será que a gente quer escapar disso? Tá olhando o quê?